Seja bem-vinda ao Fodascast ou Fadascast, porque somos o que queremos ser. Somos no plural e não no singular. Aqui histórias inspiradoras são contadas e hoje eu recebo Clésia Oliveira e Jennifer Aguiar para você conhecer a história destas mulheres inspiradoras. Claro, Clésia já faz parte do nosso livro, nosso Somos Fodas ou Somos Fadas. Eu quero te convidar porque esse é o volume 2. Nós temos o volume 1 e já estamos indo para o volume 3. Se você quiser estar lá, entre em contato com a Rede Conexão Mulher. Mas o mais importante de tudo é que essa mesa aqui, que eu já ia reclamar, né? Porque cadê o vinho? Aqui só tem água, eu só tô vendo água nessa caneca, gente. Cadê? Cadê a equipe? Cadê a equipe? Olha, vamos conversar com a equipe depois, mas voltando aqui ao que realmente importa é a nossa conexão, a conexão de histórias. E eu convidei a Jennifer e a Clésia para o seguinte: quero saber, inicialmente, como vocês vieram parar em Portugal. Vamos começar assim? Vamos começar. Do começo, como se diz? Vamos começar do começo? Porque a gente às vezes atropela um pouquinho. E uma coisa que eu aprendi: a nossa identidade depois de um tempo, assim que a gente vai para algum lugar do mundo, ou Portugal, ou em qualquer lugar do mundo, a gente migra. Sim. Toda vez que a gente vai se apresentar, a gente fala de onde nós somos. Tem algumas perguntas que são básicas, né? Vamos lá. De onde você é, por que você veio e quanto tempo você está aqui. Não é isso? É, exatamente. Então vamos lá, fala pra gente, Jennifer. Se apresenta, eu sei que você é especialista em micropigmentação, a gente vai conversar muito sobre isso, mas fala um pouquinho, há quanto tempo você está aqui em Portugal, por que você veio, hoje você tem o seu instituto aqui. Isso. Fala um pouquinho mais pra gente. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Catarina e a Clésia também pela oportunidade de estar aqui contando um pouco mais sobre a minha história, sobre tudo desde o início. Eu vim para Portugal com 10 anos de idade, bem pequenina. Eu fiquei no Brasil com os meus avós enquanto minha mãe vinha para Portugal. Minha mãe é mãe solteira e ela veio para cá em busca de uma vida melhor, tanto para mim quanto para os meus irmãos. E eu vim para cá, então Portugal para mim foi assim um oceano de oportunidades. Então quando eu cheguei aqui eu realmente tive uma vida melhor. Minha mãe pôde proporcionar para mim aquilo que ela sempre tentou fazer no Brasil e ela realmente me buscou com 10 anos de idade, foi por esse motivo que eu vim. Então, caí de paraquedas aqui. Nossa, e ainda sua mãe já mostra aí, assim, vamos falar disso, porque tudo é história. Sim. Tudo que nós somos hoje, eu defendo muito sobre isso, nada, seu posicionamento, tudo que a gente trabalha, tudo vem do que nós somos, do que nós passamos. Isso. E a sua mãe, pelo que a gente parece, é uma mulher muito forte. Muito guerreira. Muito determinada. Muito. Então, ela esteve ausente durante 7 anos, né? E aí, depois de 7 anos, ela conseguiu buscar a gente no Brasil, que era um sonho dela. E a gente ficou ausente durante esse tempo. E durante esse tempo, né, tudo acontece, né? Um filho sem a presença da mãe, sem pai, porque eu também nunca tive pai. E aí, eu sou do interior de Minas Gerais, de Governador Valadares. E eu vim pra cá com 10 anos de idade, estudei aqui, estudei até o 10º ano. Depois eu tive aquela pausa que eu voltei pro Brasil, que foi em 2011, quando deu uma crise em Portugal. Então minha mãe achou interessante me mandar pra ela e depois, tanto que eu cheguei lá e falei: mãe, não vem, aqui está muito pior. Eu falei: pode ficar aí, espera. Porque realmente Portugal estava estabilizado, de repente deu uma queda em 2011. Muita gente foi embora. Muita gente foi embora, cheia de dívidas. E eu lembro que também era o momento, mas era o momento que o Brasil estava começando. Tava ruim, mas estava começando aquele coisa do tem muito dinheiro. Eu lembro que teve essa... Eu sempre falo que toda vez também que se troca muito governo, Sim. O governo, por exemplo, trocou o governo. Isso. Tem uma migração tanto para um lado quanto para o outro, não é isso? Isso. Mas assim, a minha questão de ter ido, né? Eu fiquei 1 ano lá, acabei por ficar 1 ano lá. Eu tinha 16 anos, então acabei por terminar os meus estudos lá. Mas a minha questão é que a minha família lá sempre foi uma família mais desreunida. Então eu me senti de novo jogada. Então eu era muito julgada por ser
ousada, por ser do mundo, por experimentar coisas. Sempre fui uma pessoa de conversar. Na verdade, assim, nem sempre de conversar muito, mas sempre, quando sentei em alguma mesa, soube falar com as pessoas. E então isso, pra minha família, que tem a mente muito fechada, era algo que já levava a, por exemplo... a julgamentos. Como ela vai ser isso, como ela vai ser aquilo, daqui a pouco tá com um bandido. Sim. Então era basicamente isso que eu ouvi desde sempre. Eu imagino. Eu imagino quantas coisas você ouviu imediatamente ou ouviu sem querer alguém falando e achando que você não estava ouvindo e você ouvindo também. Isso aconteceu sempre. Não só dentro da minha família, mas como também na vizinhança. Então era tipo assim, ela não tem mãe, essa menina vai se perder. Essas frases. Vai engravidar. Daqui a pouco tá de barriga. Porque lá está, as pessoas tinha até apostas. Criam muito essa coisa, que a mãe é mãe solteira, a filha também vai ser. Que a mãe não vai saber educar. Exatamente. Tem muito isso. Eu também sou filha de mãe solteira. E acontece muito isso. E quando, na verdade, muitas vezes essas mulheres, como passaram por isso, elas têm o dobro do cuidado com as filhas. Elas procuram ensinar essas filhas para que elas não sigam o mesmo caminho, porque elas sabem o quanto custa criar um filho sozinho. Quebrar o ciclo também. Exatamente. Quando a gente fala muito hoje de se curar, a gente fala muito isso. Não é porque os pais... Eu tenho uma história que eu falo assim, dois irmãos e o pai era alcoólatra. Um se tornou alcoólatra porque o pai era alcoólatra e o outro se tornou um grande empresário porque o pai era alcoólatra. Então... necessariamente a decisão que você faz da sua vida. Exatamente. Então, na verdade, minha família, minha avó teve 14 filhos. Na verdade, 16 morreram 2 e hoje ela tem 14. Outra época também, né? Quantos filhos você tem? A vida toda. Uma. Quantos filhos você tem? 1. Olha, gente, outra época. Não, Meu Deus. Eu tenho 2 e também já despachou. Mas na minha família tem muitas pessoas alcoólatras. Olha. Então também me remetiam muito a ela também vai ser alcoólatra daqui a pouco. Nossa. Então eu sempre ouvi realmente coisas muito pesadas, tanto na minha infância, porque antes da minha mãe vir para Portugal, a gente passou realmente muita dificuldade no Brasil. Isso pra mim é algo muito já superado. Eu poderia pegar tudo aquilo que eu passei, que eu ouvi durante toda a minha vida, durante a ausência da minha mãe, aquele 1 ano que eu fiquei lá, que foi pior do que na infância, porque eu já entendia tudo. Então, outra consciência. Quando eu ouvia era muito pior. Mas hoje, graças a Deus, é algo que eu falo sem me vitimizar, porque eu não gosto de pessoas que se vitimizam, eu não gosto mesmo, não me identifico. É superadíssimo, graças a Deus, mas foi algo que durante muito tempo me limitou. Então eu achava que eu não conseguia isso por causa do que eu ouvi. E também tem a questão da aprovação. Eu fui, e até há pouco tempo, fui uma mulher que eu esperava as pessoas me aprovar. Então tudo que eu fazia, alguém não me aprovava, alguém não se identificava comigo e falava algum comentário, alguma crítica. E eu ficava assim, meu Deus, por que ela está falando isso? Eu não fiz nada com ela. Mas por quê? Por quê? E eu ficava e chorava e meu marido... Ainda mais no digital, né? Ainda mais pro digital, quando você expõe, né, a sua vida. E aí eu ficava, mas por quê? Eu não fiz nada, por quê? E eu ficava me questionando. E aí numa terapia, inclusive com a Tami, aprendi muito sobre isso também. Tami é a que você fez o evento agora, o Floresça Sua Marca, que a gente vai falar daqui a pouco, segura aí. Então, ela mesma me falou, Jennifer, você espera muita aprovação de outra pessoa porque você nunca teve pai e o pai ele está ali para te aprovar. Isso tá certo, isso tá errado, não vai por aqui, vai por ali. E a mãe ela tá aqui mesmo para amar, para apoiar em tudo que você quer fazer. O pai ele já fala, esse caminho não é o certo. Então por isso que deu errado lá em casa. Ai meu Deus. Deu errado lá em casa porque assim, essa parte eu só ia fazer. Ai, meu pai. Então, vou pagar psicólogo. Não, eu falo o seguinte: eu traumatizei meus filhos pra psicólogo pagar a conta. Então eu tô fazendo o mundo girar. Senhor! Pode ser que em alguns casos que inverta o papel, né? Mas é bom, né? O psicólogo precisa, não, tem claro que sim. Família. Claro que sim. Cara dela. Estado da Catarina. 2 filhos, né? 2 filhos, 26 e 29. Tem quase minha idade. É a menina? Uma menina, mas... Não, o menino tem 26 e a menina tem 29.
Ah, mais velha que eu. Então, poderia ser minha filha. Pois a que ponto chegamos? É verdade. Tá vendo, né? A que ponto chegamos aqui nesse podcast? Poderia ser minha filha. É verdade. Então, mas vai. E aí, eu esperava muito pelas pessoas, eu achava que todo mundo tinha que me amar. Porque eu me acho uma pessoa boa, tenho um coração bom, eu sei quem eu sou, sei minhas raízes, sei realmente quem eu sou e a nossa história completa, só a gente sabe, a gente nunca consegue compartilhar tudo que a gente passou e que a gente sofreu. E aí, quando ela me falou isso, você não tem que ser aprovada por todos. As pessoas não vão te achar incrível. Nem todas as pessoas que vai passar pela sua vida vai ter a mesma percepção de uma pessoa que te achou incrível e maravilhosa. Então, entenda isso. E aí, eu comecei, poxa, é verdade, eu não tô aqui nesse mundo pra agradar todo mundo. Eu não estou aqui pra as pessoas me amarem, me venerarem, olharem pra mim, ela é isso, ela é foda. Nem todo mundo vai me achar. E aí isso me deixou assim com o coração muito leve, muito tranquila, porque hoje qualquer pessoa que fala algo, alguma crítica, eu já falo, isso não me importa, o que você disse tem a ver com você, não tem a ver comigo, é problema seu, essa é a sua opinião, não é o que eu sou e não é aquilo que eu acredito. Excelente. Vamos aproveitar esse gancho, Clésia, e vamos falar um pouquinho, que ela fala um pouco daquilo que você escreveu na sua história. Sim. E é bem interessante porque, assim, você que me apresentou a Jennifer. E isso também é muito interessante porque faz um diferencial, porque quando você falou da Jennifer, eu lembro exatamente de como você falou. Olha, uma mulher que eu admiro, que eu vi crescer, que batalhadora. Então, assim, quando você vê outra mulher exaltando a outra e falando, isso é muito lindo. E um pouco da sua história também, quando ela fala isso, eu sei que você também veio de uma cidade pequena. E que isso tudo mexe muito com você. Tô vendo, você tá quase chorando já. Nem comecei ainda. Eu sempre choro, não posso te pressionar. Então, realmente essa identificação, como a Jennifer falou, eu também sou filha de mãe solteira. A gente passa por muitos julgamentos, porque já existe aquele acreditar das pessoas de que se a mãe fez isso, ela vai aprender com a mãe. Isso. Ela vai aprender com a mãe e vai fazer a mesma coisa. Então as pessoas já criam aquela crítica, e você cresce a ouvir certos comentários, e não são de pessoas de fora, como a Jennifer falou, são pessoas próximas. E isso machuca muito, porque você começa a se cobrar demais. Eu, pelo menos, comecei a me cobrar demais. Eu lembro que assim, homem pra mim era Deus me livre, pra mim era mesmo. Que isso, menina? Era mesmo, eu morria de medo Parou de com engravidar. isso, né? Parei. Já fiz até Ainda bem, linda Beatriz. Já, filha. Ainda bem, não é mesmo? Mas tinha muito receio de engravidar, muito novinha. Porque pra não cair na boca do povo. Pra não dizer que tinha não razão. Essa frase, Exatamente. gente, cada frase, vou te falar. Cada frase que vem assim, quando a gente tá lembrando, é impressionante. Minha mãe, como eu tinha esse medo de que eu cometesse o mesmo erro que ela cometeu, então ela era super Mas ela rigorosa. cometeu um erro? Em ter você? Foi, se calhar não. Ela Olha, não é um olha erro, não a é? frase. Foi. Isso é muito... Vamos mudar essa Vamos frase. mudar, porque eu tenho certeza que quando a gente... Claro, a gente fala, a nossa mente, ela vai ouvir, vai absorver e vai acabar sendo uma verdade. Eu tenho certeza que não foi um erro. E você mostra isso e prova isso todos os dias para ela, para o mundo, para todo mundo. Porque você é uma bênção, Beatriz é uma bênção. Não vai chora, chorar, Clécia, que lindo. controla, Clécia. Não, respira. Vamos fazer o seguinte. A gente suspende um pouquinho esse assunto, a gente volta daqui a pouco para isso. Vamos falar do maior evento de branding da Europa, que vocês duas estiveram à frente. Jennifer, idealizadora, você que idealizou trazer esse evento para a Europa, e eu sei que você apoiou toda a parte ali de ajuda do que foi possível da administração. Então vamos falar sobre isso, que também é muito importante para dizer que ninguém faz nada sozinho. Exatamente. E principalmente que uma mulher apoia a outra. Que isso é algo que para mim vai ser um grande legado. O podcast também é para isso. Para mostrar histórias, o livro também, de mulheres que não só nos inspiram, mas também que você prova que nós não estamos sozinhas. Nossas histórias se conectam e uma mulher apoia a outra, sim, principalmente quando ela está curada. Como nós estamos conversando, como você falou, Jennifer, eu me curei e tudo. Agora vamos falar um pouquinho desse grande evento? Vamos Primeiro, vamos lá. Quais foram os palestrantes? Diz pra mim.
Você sabe todas? Eu não sei todas porque é muita mulher incrível, gente. É muita mulher foda. É muita mulher foda. É muita mulher foda. É muita mulher foda, muita junta. mulher. Vai, fala. Camila Vidal, Catarina Coelho. Catarina Coelho. Gostei. Começa com Catarina Coelho, gostei. Tami Amaro. Jennifer Aguiar. Estrela. Verdade, É estrela. Fala aí, ajuda. Mais. Teve a Tami, a Camila Vidal, a Maia Santos. Maravilhosa, sim. Meu Deus, Natália Beauty. Teve a Gisele, que foi uma pessoa que esteve comigo do meu lado lá no evento. A Gisele não é da Flor? Ela até fez um Linda evento agora ela. lá, maravilhosa, assim, super empreendedora também. Me identifiquei muito com ela. A gente sentou do lado, assim, juntas lá no evento da Tami no Brasil. Depois nós temos a Catarina, né, que a gente falou. A Vanessa, que é uma maquiadora também, que saiu do nada. Eu fiz um curso com ela quando ela começou aqui em Portugal. Olha. E ela só foi. Cresceu e achei muito incrível trazer a história dela também. A Sara, que fala sobre imagem, ela já fez uma sessão com as minhas funcionárias, né, com as minhas colaboradoras, e sobre a paleta de cores, sobre a importância da imagem dentro da empresa e tudo mais. Eu achei incrível e não pode faltar ela, tem que ter ela aqui com a gente explicando e falando. Esse evento foi completo. Você acabou, vamos começar assim. É claro que nós somos as estrelas, mas vamos falar da Natália. A Natália Beauty no Brasil, ela se tornou uma potência. Dentro de um nicho. Isso. Que ninguém imaginava, que ninguém acreditava. E ela tornou isso um grande negócio, um grande império, através do marketing e do branding da marca dela. Então, por isso que você se interessou também tanto por isso e por entrar nesse caminho. Porque você já tem a sua marca, você já tem o seu instituto, você já tem as suas clientes, os seus cursos. Sim. Isso foi algo, eu sempre digo isso, né? A gente vai passando e chega um momento que a gente quer mais. Exato. Não é isso? Então conta um pouquinho da ideia de trazer isso pra cá. E você, como que teve a ideia de participar? Porque você é coordenadora da rede, tá? Só pra deixar constado aqui. Emprestei, tá? Só emprestei. Que isso. Tá tudo certo. Só emprestei ali. A gente dividiu, tá? Devolvi, tá? Tá bom, devolvi. Então, assim, bem rapidamente resumindo, né? Eu comecei a empreender em 2018 sem nem saber o que é. Então eu fui sozinha, fiz alguns cursos em 2015, não trabalhava na área, mas consegui fazer uns cursos, paguei as prestações, fui descobrindo várias áreas, como unha, extensão de pestanas. Tem 5 anos isso? 5 anos, um pouco mais. 2018, não? 2015, 2015 foi quando eu comecei a fazer tudo. Então sim. Praticava em casa, fazia de graça, ainda não era empreender. E aí depois eu conheci meu marido, que é o Jeff, que a Clésia conhece. Ele começou a me ver quando eu tava nos meus horários vagos, assim, eu fazia maquiagem, que eu comecei maquiando, né? E depois a micropigmentação, então eu fui me apaixonando. E ele falava, não, você vai sair do shopping, que eu trabalhava 10 horas por dia, e presa naquele lugar, uma folga por semana, não aguentava mais, trabalhava com 13 mulheres desunidas, o que não era fácil. E aí eu falei, eu vou sair então, eu tenho o meu marido que tá me apoiando, peguei todo o dinheirinho que eu tinha, que não era nada mais do que 700 euros, e comecei investi no seu sonho. E fui dentro dessa barbearia que eu comecei tudo, sem saber como fazer e sem saber nada. Mas quem vê hoje você com seu instituto, saindo do seu carro novo, não é? Aquele que eu mereci, aquele que eu conquistei. Com o seu trabalho. Exatamente. Todo mundo fala assim, foi agora. Você casou com o rico? Eita, maravilha. Eles não sabem quem é que a velha da lancha... A velha da lancha é ótima. A velha da lancha está aqui. Boa. Então eu conquistei, eu posso falar isso com toda a autoridade, que eu conquistei, eu fui à luta, eu fui atrás. Obviamente que sem o apoio do meu marido, sem a ajuda dele em algumas áreas, algumas partes, nada seria igual. Então eu agradeço muito a ele, lindo, maravilhoso. Te amo. Esse apoio sempre é importante. O apoio dele foi a coisa mais importante na minha vida. Ele realmente foi a única pessoa que olhou pra mim e falou: você tem potencial, você consegue. Então ele sempre estava ali repetindo aquilo pra mim, então aquilo entrou na minha cabeça e eu comecei.
Então, eu comecei a entrar no mercado, a ter clientes, as pessoas me procuravam cada vez mais. E eu fui crescendo, trabalhei na minha casa, abri um espaço um pouco maior, depois fui maior ainda, veio pandemia. Fechou tudo, engravidei, tive meu filho no auge da pandemia. Olha. Tive depressão pós-parto. Isso também é outra coisa importante. Fomos pro Brasil. Vivi um luto, né? Assim, não vou romantizar, porque eu não sou essa pessoa também que fica romantizando tudo que é lindo e maravilhoso. Eu realmente tive um período onde eu me perdi. Logo após o nascimento do seu filho. Você também teve. Então vamos dividir aqui. Eu também tive. Então. Só que na minha época, há 29 anos atrás, eu não sabia que eu estava vivendo uma depressão pós-parto. Hoje você já entende. Hoje eu entendo que todas as minhas atitudes e a minha rejeição à minha filha, que eu tive que tratar isso, terapia, como assim? A coisa que eu mais amo, eu rejeito. E aí hoje eu tenho tranquilidade ao dizer. Tranquilidade ao dizer que e assim, de verdade, eu amo a minha filha, amo o meu filho, mas foram momentos terríveis. Exato. E eu imagino, mesmo depois de tanta informação. Eu sempre fui uma pessoa muito independente. Então, com 16 anos, quase pro 17, nesse período que eu tive um ano no Brasil, que foi em 2011, eu comecei a trabalhar. Então, logo quando eu voltei, eu falei pra minha mãe, eu não quero mais estudar, eu quero trabalhar e te ajudar. Então, eu sempre, desde aquele momento, ajudei minha mãe em casa. Nunca foi só ela. Então, eu sempre tive ali... É o arquétipo da heroína, tá vendo? Dando um apoio, um suporte. Sempre tive, tanto ela quanto meu padrasto. Hoje eles estão separados, mas eles estiveram juntos durante 17 anos. Meu padrasto foi uma pessoa e ele é importante na minha vida. Ele fez parte da minha história. Eu reconheço tudo que ele fez por mim e pela minha família. Então, no meio de tudo que aconteceu, eu cheguei no Brasil e eu tinha... Sabe quando você tem tudo e você não tem nada? Porque você não está bem psicologicamente? Ninguém me entendia. Depressão era frescura. Isso não é verdade, porque do nada ela tá bem... Depois de quanto tempo você percebeu que era depressão pós-parto? Quando meu marido olhou pra mim e ele falou, eu vou procurar uma psicóloga pra entender as suas atitudes e o que você está passando. E você também vai. Opa! E você? Foi aí que eu Quando é que você percebeu que você estava? Percebi porque a minha irmã teve um momento de crise lá no Brasil. Ficou 2 dias sem comer, sem tomar banho, sem falar, não interagia com os filhos. Foi para o psicólogo e descobriu que ela estava com depressão. Exatamente. Que já vinha do primeiro filho. Ou seja, o filho atualmente já tem 7 anos. Isso já vinha guardado muito tempo. E eu fiquei assim, ela foi para o psicólogo, teve que pesquisar o que era, e eu fui pesquisar também. E eu comecei a ver que alguns sintomas que ela vinha apresentando durante os anos era aquilo que eu também estava apresentando. Do nada, como a Jennifer falou, eu tava super bem, tava ali com a minha filha, coisa mais linda, daquele amor todo, de repente já me batia aquela tristeza, aquela angústia do... Exato. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô com essa vida? Eu não tô bem, não é isso que eu quero pra mim. E você vai perdendo a sua identidade. Isso. Era o que eu sentia. E aí, como a gente tava vivendo uma fase financeiramente boa no Brasil, no meio da pandemia, onde todas as pessoas faliram, muitas pessoas estiveram em situações terríveis, a minha vida financeira estava boa. Mas as pessoas falam, mas como que você tá assim? Com a vida que você tem, olha tudo que você tem. E aí eu falava, vocês não entendem. Nossa, não deixa eu até ajeitar aqui na cadeira, porque é exatamente assim. Não é isso que eu preciso, não é isso. E eu ficava me perguntando, meu Deus, que angústia é essa? Que coisa horrível é essa? E aí que eu vivi assim com esse sentimento durante 8 meses, com 25 terapias, foi onde eu olhei e falei, acabou. E aí logo eu recebi a notícia que eu voltaria para Portugal, que tudo estava aberto. E que eu chegaria aqui de novo e ia continuar aquilo que eu pausei. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu falei, agora ninguém vai me parar. Eu pisei naquele espaço que eu fiz uma dívida de 10 mil euros para conseguir. Eu fiz porque o Jeff tinha dinheiro para me ajudar, mas aquele coisa de independência, eu quero pagar, eu quero conseguir. E naquela época, Jennifer, não tinha dinheiro mais. Então ele me ajudou, ele ficou com dó. Chegou na época ali que ele falou, tem até nas minhas notas, no meu bloco de notas, dívidas, Jeff, 4 mil euros,
fulana 2000, eu tava desesperada. Mas é isso e que ele é me ajudou, também, ele me apoiou mas também. É isso que eu falar, mas isso também é o que é o casamento. Exatamente. Tanto que na vez dele eu também estive aqui apoiando e dando suporte. Exatamente. Então, né? Então a Clésia esteve na época. Foi quando vocês se conheceram? Isso, foi. Quando vocês se conheceram? Sim, conheci o Jeff, que é o marido da Jennifer. Em 2018, né? Sim, 2018. E trabalhávamos num bingo. A Olha! servir mesas. Você não me contou essa parte, A servir mesa. E aí Quanta engoli coisa muito acontece sal, na muito vida. sal, muita sal. humilhação mesmo. Você era aquela garota do bingo, aquela que ficava com roupinha justinha? Não. Conta pra ela, Conta a verdade. gente? Conta pra ela como é que era. Como é que é? Eu trabalhava no bar. Aham. E então aquilo era uma sala enorme com gente. Tinha gente boa, obviamente. Claro, mas tinha sim, em qualquer lugar. muita gente arrogante que estava ali a gastar 600 euros por dia no jogo e não ganhava, então eu ficava frustrada e descontava na gente. Descontava mesmo na gente. Era um clima muito pesado, muito estressante. E eu trabalhei com o Jeff. A gente tinha uma boa relação. Eu me dava bem com quase todo mundo. Também não é bem assim. E a gente conversava muito. E o Jeff, na altura, fazia direito. Que Ele fazia máximo direito. isso. Então ele trabalhava. Olha como tudo vai se conectando. Mesmo. Ele fazia direito, a gente até falava também sobre a questão da faculdade, perguntava como é que ele estava indo na faculdade. E eu sabia que não era fácil, porque ele trabalhava ali e tinha um curso também. Às 6 da manhã que ele ia. E depois você começou a acompanhar essa trajetória deles, até que chegou o dia do evento. E quando que você viu o evento? Foi você que viu? Sim, a Jennifer postou no Instagram dela que ia fazer um evento. Aham. E eu pensei assim, olha, eu quero ajudar a Jennifer. Ela vai fazer um evento, a gente já tem aqui na Rede Conexão, que é a experiência com eventos. Sim, esse know-how. Vou fazer aqui essa conexão, vou tentar. E então abordei a Jennifer, só que eu sei que o Instagram dela, aquilo são centenas de mensagens, e ela não respondeu. Eu, ok, deixei andar, também tinha as minhas coisas, todas passou. Depois de um tempo eu mandei novamente. Jennifer, tal, o evento, se você tiver interesse em fazer parceria para te ajudar. E aí ela me respondeu, ai,